A gente lembra, então, que como o nosso convidado, o Josemar, muito bem colocou agora, a União Europeia é o nosso segundo parceiro comercial, né? E aí a gente pode destacar produtos aí que a gente exporta como madeira, café, carne, soja e por aí vai. Ou seja, faria uma grande diferença, né, aqui pelo menos para a economia interna, se de alguma forma essa relação comercial fosse rompida. Olha, o que acontece com a Europa é que o mercado comum europeu, ele conta com consumidores muito exigentes, não é? E as medidas que vêm sendo tomadas pela comunidade europeia são exatamente uma resposta a esse público mais exigente que não quer consumir produtos recheados de carbono, não é? De países onde há desmatamento. Então, a consequência disso é que você vai ter maior restrição que atingirá o Brasil, né? Inclusive com uma complicação para os exportadores brasileiros que terão que provar que as suas mercadorias, as suas commodities, elas não tenham comprometimento com a degradação do meio ambiente. Isso é muito ruim porque tem um custo, né? Você tem que provar com imagem de satélite, com due diligence, que é uma auditoria que você tem que prestar, uma prestação de contas, comprovando a regularidade dos produtos brasileiros. Então, o Brasil perde competitividade, né? Isso é ruim, quer dizer, você está gerando, a partir de um passivo ambiental da floresta amazônica, que é absolutamente divulgado no mundo todo, hoje, desde o Washington Post a Japan Times, você tem a notícia de quanto se perdeu de floresta amazônica. Quer dizer, esse fato é notório, é conhecido. Isso vai implicar diretamente na suspeição sobre as mercadorias brasileiras. E aí é muito ruim, porque aqueles que produzem de forma correta, adequada, acabam pagando pela criminalidade hoje instalada na Amazônia, né? Josemar, te fazer uma provocação. Para a gente poder exigir alguma coisa, a gente tem que dar o exemplo. E aí eu pergunto, a comunidade europeia, ela é um exemplo de preservação ambiental? William, excelente pergunta. Quando a gente para observar, e aí um ponto que eu queria trazer também para o debate é justamente os impactos para a ratificação do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Um dos grandes discursos que foram feitos contrários ao acordo no bloco europeu é de que o Brasil tem falhado em preservar a floresta amazônica, principalmente. Só que quando nós paramos para observar os principais críticos ao acordo e as políticas brasileiras, como França, Irlanda, a gente observa que existe sim uma preocupação forte voltada ao meio ambiente. Como já foi mencionado, o consumidor europeu é um consumidor muito consciente e tem essa preocupação com os produtos que estão consumindo, mas a gente também percebe que existe um certo protecionismo disfarçado. Então, o governo francês do presidente Emmanuel Macron vai passar por um escrutínio no próximo ano. Ele já mencionou, em relação a negociações com a Nova Zelândia, que também é um grande exportador de produtos agrícolas para a União Europeia, que pretende suspender essa negociação. Então, quando a gente para observar um pouco mais a fundo, para além da agenda ambiental, que tem ganhado muito espaço e é importante no âmbito dos países da comunidade europeia, a gente também observa um certo protecionismo disfarçado. Ou seja, os países se aproveitam da atual situação brasileira, que de fato não é das melhores por conta dos dados alarmantes que estão sendo divulgados em relação ao desmatamento, mas também existe um certo protecionismo, um protecionismo que é histórico e é reconhecido. O mercado europeu para produtos agrícolas é um dos mais fechados do mundo, tanto em relação a regulamentos e exigências que são cobrados, mas também em relação às tarifas. Então, o que a gente observa é que, para além do discurso ambiental, existe um certo protecionismo velado. Cui, eu gostaria da sua opinião sobre esse fato aí que o Josemar trouxe para a gente, de que existe esse protecionismo com relação ao desmatamento quando falamos de União Europeia e quando falamos de Brasil, por termos, né, a região amazônica e tudo mais. Então, sempre estamos efetivamente no centro aí do fogo cruzado. Por que isso acontece? Olha, em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que nós vivemos um estado de emergência climática e o que se coloca em termos de proteção ambiental é verdadeiro, não é? Esse é o fato global que se coloca em discussão. O tema de proteção das florestas é um compromisso que o Brasil assumiu
desde a Conferência de Paris, não é? E não está cumprindo, quer dizer, existe toda uma desconformidade com relação à situação atual do Brasil. Ponto. Esse é o primeiro aspecto. Uma emergência climática e uma falta de regularidade ambiental do Brasil. Isso, claro, vai propiciar sistemas protecionistas onde o Brasil perde mercado, porque outros países também vão aproveitar dessa circunstância de desconformidade do Brasil para colocarem os seus produtos no mercado. Então, mais um motivo para que o Brasil mantenha a regularidade e as promessas que faz para que ele possa, de fato, colocar os produtos no mercado sem restrições, motivos de restrições de outros países, né? Quem faz o mercado, é o consumidor. E aí os europeus têm toda a razão quando eles dizem que existe sim uma exigência muito grande por parte dos consumidores. Então, esses fatos todos levam o Brasil a se tornar muito mais cauteloso com relação à sua regularidade ambiental. Então, Josemar, pelo que eu entendi, existe por parte da comunidade europeia uma certa preocupação com a força do Brasil nesse comércio do agro? Exato, William, é exatamente esse ponto. Hoje, quando a gente para observar o agronegócio europeu, principalmente o francês, ele é muito subsidiado e não é tão competitivo como o agronegócio brasileiro. Então, o acordo Mercosul-União Europeia foi concluído em princípio em 2019. Desde então, o Brasil e os outros países do Mercosul têm tido um esforço muito grande para avançar com a sua assinatura, mas o que a gente observa é que ele não tem avançado justamente devido às preocupações ambientais. Então, o Bloco Europeu exige que hoje o Mercosul assine um protocolo adicional ao acordo sobre questões ambientais, de direitos trabalhistas e direitos ligados à comunidade indígena. Então, o que a gente observa é que, com a relevância da agenda ambiental e com a dificuldade do governo brasileiro de se posicionar diante dessas discussões, existe uma dificuldade também para que o acordo avance. E aqui é importante mencionar que o acordo é muito importante não apenas para o agronegócio, mas é um acordo defendido também pelo setor industrial. Então, é um acordo que possui o apoio tanto do agro como da indústria brasileira, e isso é muito importante, porque em algumas outras negociações, principalmente com a Ásia, a gente observa que o interesse é maior e quase que exclusivo do agro. Então, um dos principais impactos dessas discussões está sendo para o avanço do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. É um acordo que garantirá, após entrar em ratificação, quase 100% dos produtos que serão exportados pelos dois países, cerca de 97% de tudo que é comercializado entre os dois blocos, terá sua tarifa zerada em um período de até 15 anos. Ou seja, trará um impacto muito grande, muito positivo para os setores privados. Então, o grande receio, principalmente da França, é de que esse acordo acabe com o seu agronegócio, que já é bastante subsidiado, já é bastante caro, mas é pouco competitivo quando nós paramos para comparar com o agronegócio brasileiro. Josemar Franco, consultor de comércio internacional, nós agradecemos muito sua participação aqui no Top of the Hour.